Agora sim. Então, boa noite. Bem-vindas todos e todas. Essa aqui é a nossa reunião do módulo 5 da Dimensão Social, do Gaia Education Online. E é a nossa última reunião focada em um tema, né? Em um conteúdo, que é o conteúdo do módulo 5. Depois a gente ainda tem mais uma, mas que vai ser mais para o encerramento, né? Para as questões finais, celebração. Bom, então, queria começar abrindo espaço, como sempre, se alguém quer trazer alguma dúvida, algum comentário sobre o que passou no módulo 4, quando a gente estava falando da arte, da criatividade, dos nossos processos de expressão e como que eles colaboram, né, não só no nosso desenvolvimento pessoal, mas também, principalmente, coletivo comunitário. Então, queria ouvir um pouquinho, talvez não seja dúvida também, mas como é que foi para vocês o fórum, onde a gente trouxe as nossas obras de arte, onde cada um pôde se expressar, alguma coisa que sentiu, mas não escreveu, se quiser comentar, a gente tem aqui o espaço para umas 2 ou 3 horas. Alguém? Oi, Manu, posso falar? Não? Oi, pode ir, Luísa, por favor. Eu achei incrível todas as formas que foram expostas, porque cada um se identifica mais com um tipo de arte, né? Consegue se expressar melhor com um tipo, alguns com desenho, poesia, canção, se inspirando em outros artistas. Isso eu achei muito incrível, ver o tanto que cada pessoa trouxe realmente a sua essência, a sua expressão mesmo, sabe? Eu achei isso bem legal, a diversidade do grupo como um todo. É isso. Que bom, maravilha que você gostou. Realmente, né, fica um pouco inusitado a gente estar aqui num curso, teoricamente, vai aprender de sustentabilidade, e aí a proposta, né, traga a sua arte, traga sua expressão, mas eu acho que um pouquinho de tudo, né, que a gente foi falando, espero que tenha caído, talvez não é nem cair a ficha, né, porque vários de nós já têm isso, mas que a gente possa incorporar, né? Compreender como isso realmente pode ser incorporado nos nossos processos coletivos, assim como algo que é salutar e potente para a nossa conexão. Mais alguém sobre isso ainda, sobre o módulo passado? Manu, Renato, é interessante como eu associava arte à estética, e lendo o material e, né, tendo os arrais, né, não necessariamente, né? Eu sempre, talvez até por esse viés de engenheiro, eu buscava simetria quando eu via arte ou quando eu tentava, né, me expressar através da arte. E lendo principalmente esses processos, né, de design de comunidades, ela não precisa se revelar necessariamente por estética, né, mas por uma expressão nossa, né? E nem sempre o que a gente expressa precisa ser o belo, né? Até porque o belo é um conceito muito subjetivo, né? Mas é o sentimento que pode provocar a arte, e mesmo que seja criativo, ele não necessariamente é estético. Isso foi uma mudança de perspectiva para mim, parece óbvio, provavelmente para muita gente que já é habituê da arte, que para mim foi uma revelação. E uma revelação boa, né? Não me frustrei. Que ótimo, que bom. Acho que é isso aí, né? A gente não precisa se podar muitas vezes, eu acho que tem essa cobrança, né? De que querer nomear de arte precisa ser ou muito belo ou muito impactante, né? Ou muito bem conceitualizado, e como que isso nos restringe, né? De viver processos, uma vida mesmo mais artística, de mais expressão das nossas emoções, sentimentos. Que bom que isso bateu para você. Pessoal, bem-vindo quem chegou agora. Juliana, Sanai, Eduarda. A gente estava aqui num breve review do que
deixou o módulo 4, se tiver alguma questão que vocês queiram trazer, senão a gente já vai passar para o próximo tema, módulo. Bem-vindas. Mais alguém, pessoal? Manu, boa noite. Oi. Estão me ouvindo? Te ouvindo. Bem? Acho que Na é. realidade, eu só Uhum. quero celebrar mesmo. Módulo 4 internamente é um módulo número 1 para começo de campo de abertura e sensações e tudo aquilo que é do ser mesmo se apresenta na maior originalidade possível. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz de perceber quanta beleza existe no nosso grupo e celebrar, né? Estou muito nutrida e eu quero só colocar minha gratidão a todos aí. Ihu! Não consegui ver todas as referências, assim, mas são dosagens homeopáticas aí que vêm de nutrição para os próximos dias. Isso. É isso. Graças. Isso aí. O material vai seguir lá. Lembrem que vocês vão poder acessar mesmo depois que fechar o nosso período, tá? Mas, já fazendo uma lembrança, vão salvando tudo que importa, porque a gente nunca sabe, né? As coisas técnicas, às vezes, a plataforma sai do ar, enfim. Bem-vinda, Larissa. Bom, mais alguém, Obrigada. pessoal? Alguma voz, última voz, sobre módulo 4, sobre o que a gente veio vendo até aqui, se tiver alguma coisa que precise ser falada. Estela? Oi. Não, na verdade, assim, eu estava pensando aqui. Para mim, abriu muito também o conceito de arte. E eu senti que abriu tanto que eu não consegui nem fazer atividade. Porque eu senti, assim, que eu fiquei com uma dificuldade de fazer caber de uma maneira criativa dentro do papel. Porque, não sei, assim, eu queria dizer muita coisa, mas ao mesmo tempo queria dizer de uma forma criativa. E aí eu senti que ficou assim, a necessidade de fazer parece que me limitou na coisa de tipo assim, mas a arte não era para ser uma coisa mais livre, sabe? Ficou meio que assim, confuso para mim como expressar de uma, sabe assim, tinha que ser criativo e aí ficou, para mim, causou assim uma controvérsia, né? Eu acabei deixando para fazer quando eu estivesse mais tranquila com essas questões. Mas abriu absurdamente, assim, a visão do que seria, assim, né? Que bom, que bom. Contente de saber. Eu vou aproveitar isso que Estela trouxe, pessoal, para fazer uma lembrança que eu até mandei já na mensagenzinha de hoje, de abertura do módulo 5, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, mas vou deixar aqui gravado também para quem for ver, a importância da gente não acumular demais a entrega das atividades, porque chega lá no fim e aí é muita coisa, né? E aí muita gente não consegue. Claro que vai ter alguma flexibilidade para isso, porém, eu acredito que várias vezes, pela minha experiência, né, de estar tutorando aqui, as pessoas não entregam porque ainda não sentem que está bom o suficiente, quer fazer com calma, né, quer escrever alguma coisa cuidadosa, e é bacana, eu prezo isso, acho importante. Ao mesmo tempo, isso talvez seja o ótimo inimigo do bom, né? Então, assim, as reflexões, essas entregas que são os textos, elas não precisam ser coisas profundas, filosóficas, embasadas, sabe? Senta ali como se você fizesse um áudio para uma amiga contando, e aí, como é que foi esse módulo 4 para você, né? Daquilo que viu, o que você pensa em fazer amanhã ou depois? E bate o papo, entendeu? Manda uma escrita, né? Linguagem tranquila, sem precisar se preocupar, e tem que revisar, tem que... Meia página tá bom, sabe? Agora, claro, se aquilo te mobilizou, você está com tempo, está querendo fazer uma coisa mais trabalhada, ótimo, né? Eu adoro ler o trabalho de vocês, mas só não se travem por achar que precisa ser mais aprimorado do que realmente tem que ser, tá? É muito mais um pulso de continuar fazendo uma devolutiva, expressando, no caso eu que leio, né, mas expressando para o mundo aquilo que está te tocando, tá? Quanto mais cedo ele for, sempre melhor.
Bom, acho que a gente então pode avançar, ok? Silvia, que chegou agora, bem-vinda. Mais alguém? Alguma última coisa? Eu. Então tá. É só porque Então vamos lá. você. Opa, Oi, pode ir, Juliana. desculpa, eu. É só porque você tocou nesse assunto, né? Também eu vou fazer um breve desabafo, assim. Queria dizer que as minhas reflexões que eu consegui entregar, acho que eu entreguei, tô tipo em 1h30. Eu realmente senti essa escrita muito fluida, assim, me senti muito à vontade desse lugar que você estava descrevendo aí, como se estivesse dando um retorno para uma amiga. Eu só queria colocar mesmo que eu não esperava que fosse ser tão desafiadora essa quarentena como está sendo, né? O que no início parecia, nossa, que bom, né? O curso calhou exatamente com a quarentena, acabou virando um processo contrário para mim, né? De acúmulo de trabalho, acúmulo de tarefa doméstica, 2 crianças em casa. Então, muitas das tarefas eu acabei precisando fazer de madrugada, e isso eu falo até com tristeza, porque assim, eu realmente olho o material e estou muito encantada por tudo, né? E realmente, quando eu sento para escrever, sai com uma fluidez. Mas é isso, tô correndo aí atrás. Eu fiquei feliz que tem um rabicho de acho que 4 dias, né? Do último dia para eu conseguir terminar, porque as que eu não entreguei, elas estão sem terminar, estão começadas, né? E absolutamente não foi nesse lugar da autoexigência de quero melhorar. Foi no lugar da falta de tempo mesmo. Era isso. Obrigada. Claro, imagino. A situação realmente, né, principalmente para quem tem mais pessoas para ajudar a cuidar, não está sendo, né, tão simples como a gente talvez tenha imaginado. E esperamos que melhore em breve. Bom, enquanto isso, vamos dar um passo então a mais nas nossas reflexões, aprofundamentos, e trazer o tema, que eu não sei se todo mundo já deu uma olhadinha qual é, do módulo 5. Se tiveram a chance também de ver aquele curto videozinho, né, que eu deixo ali comigo falando na abertura do módulo, que é uns 3 minutinhos. Mas vou trazer alguma coisa sobre isso para embasar do que a gente está falando quando coloca um título: Perspectiva Local, Biorregional e Global. Então, para muitos que têm alguma familiaridade com o termo biorregionalismo, sabe que ele tem um histórico, um background do mundo ecológico, digamos assim, né? A gente está falando de como que você compreende um território que partilha as coisas, questões, muitas vezes água, muitas vezes economia, muitas vezes questões sociais, né? Uma mesma cultura, onde você tem uma similaridade ou você tem uma comunhão de pessoas que vivem num certo território, e fica mais fácil pensar a gestão, a organização da sociedade humana quando olhando para esses micro-territórios, né? E tudo que a gente vive junto naquela, muitas vezes é uma cidade, muitas vezes é maior que uma cidade, ou às vezes até, dependendo do tamanho, a gente está falando de bairros, né? Zonas específicas rurais e tudo mais. Bom, aí vocês vão talvez fazer aquela mesma pergunta, né, que eu trouxe também no módulo passado. Mas então por que esse tema está aqui no social e não está lá no ecológico? E vai estar no ecológico também, né? É algo que a gente também vai olhar quando pensa num design de comunidades assentadas, num assentamento humano, né? Seja um sítio, uma comunidade, seja uma cidade, um país. Porém, aqui no módulo social, a gente está falando das nossas conexões, das nossas similaridades sociais também. E um conceito que é muito forte de estar sendo trabalhado, né? Muito forte no sentido que é muito presente em todo o trabalho de design regenerativo, em tudo que a gente traz aqui no Gaia Education, é o Scale Link Design, em inglês, que seria um design associado à escala. A gente traduz assim, embora não é, né, a melhor tradução, não soa tão bem, né? Mas o que a gente quer dizer com isso? Quando você projeta algo, seja um sistema
material, digamos assim, né? Você pode fazer um projeto mesmo de algo físico, ou você pode estar ali projetando uma organização, uma estrutura invisível, como a gente fala. Quando você projeta algo, você tem que entender para qual escala, qual tamanho você está falando. Porque as mesmas soluções, dependendo da escala, não podem ser transportadas. Então, um exemplo que eu dei lá no videozinho que eu costumo falar, você não escolhe um processo de tomada de decisão que funcione tanto para 5 pessoas, para você gerir a sua empresa, quanto para 500 pessoas, talvez, né, de uma assembleia comunitária, como para 50 mil pessoas, se a gente falar de um bairro, de uma cidade grande, né, como muito menos para 50 milhões, 150 milhões. Então, as soluções são diferentes. E isso para qualquer coisa que você nomear. Então, encontrar a escala apropriada, né, tem a ver com ter uma efetividade daquilo que você está projetando. Uma efetividade no sentido de que funciona bem para esta escala. Então, voltando, quando a gente está falando de biorregionalismo e essas questões territoriais, muitas vezes há um conceito muito trabalhado linkando biorregionalismo com ecologia profunda, com ecopsicologia, né, com os temas que fazem esse link da conexão humana mais profunda com o local. O conceito que a gente costuma trazer é o senso de pertencimento, ou senso de lugar, senso de local. Depende como isso é traduzido, como isso é trabalhado. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando que seres humanos, naturalmente, costumam ter uma relação com o lugar que eles ocupam. O que é o lugar que você ocupa? Podemos olhar de várias formas. Posso estar falando de se você tem um sítio, né, um espacinho na natureza que é seu, você tem uma relação pessoal de afeto com aquele lugar. Se você mora numa cidade, mora num determinado bairro, né, então tem aquela coisa meio boêmia, né, das pessoas que gostam mais do bairro tal da cidade, da outra, você se conecta de alguma forma com o lugar. Claro que muitas vezes não é por causa da natureza, das águas ou do sol, é por causa da cultura, é por causa que aquele bairro tem talvez um litoral que você gosta, porque é na beira da praia, ou aquele bairro talvez tem um tipo de vida noturna que te agrada, né? Mas também é uma conexão com o local, os espaços que você habita, não para residência pessoal, mas para você trabalhar. Então, também a gente está falando de se você tem um tipo de trabalho que tem sede, você possivelmente visita várias vezes um mesmo local. E, de novo, qual é o seu senso de lugar com aquilo? É só um prédio que você aluga uma sala e não se relaciona com aquela estrutura, né? Porque não é um ser vivo, porque é algo inerte que você entra e sai, abre portas, dá bom dia para o zelador. Qual é a sua relação com os espaços físicos que os seres humanos criam e habitam? E quando a gente leva isso de volta para a natureza, o senso de pertencimento, ele é fundamental como aquilo que te dá um feedback do quanto que você vem fazendo a conexão no sentido de fazer o bem para aquele lugar. Desculpa se isso soa muito sei lá, holístico, astro-xamânico, mas, de fato, se você não se conecta com fazer o bem na região que você está, região, biorregião, bairro, condomínio, prédio da sua empresa, né, você simplesmente vira um usuário consumidor, você vira alguém que usufrui, né, que transita por ali, que retira recursos dali, que usa energia dali. Mas o que você devolve? O que você devolve para esse seu condomínio, para a sua comunidade, para a sua empresa? O que você... Quando a gente vai, muito das pessoas que escolhem a vida fora da cidade, e escolhem talvez formar comunidades intencionais, quando você pega esse passado, né, que o ser humano tem, e que é também uma proposição de futuro, né, dos neo-rurais, né, as propostas de novos tipos de comunidades intencionais que não necessariamente estão
baseadas não, português locadas, né, assentadas num espaço físico comum, mas que são comunidades de interesse, são comunidades que somos todos de uma certa atuação profissional. Então, formamos uma comunidade, mesmo que não tenhamos um espaço físico. Quando a gente começa a olhar para isso, o senso de pertencimento, ele é algo que nos nutre, porque você só vai fazer parte daquele território, vamos usar o território no conceito mais amplo, tá? No conceito social, né? Você só faz parte daquele território se você se sente nutrido por ele. Senão, você pode até estar lá, mas você não se conecta com aquilo. Você pode até morar naquele condomínio, naquele bairro, porque foi o que apareceu, é o que está precisando. Mas você não sente uma conexão com aquele local. E aí você não cuida. Eu sei que pode ser difícil ouvir isso. Não, eu sou cuidadoso, eu cuido sim, eu juro. Não é questão de, putz, você é desleixado. Não é que não cuida assim. Mas é que você não se conecta a ponto de querer se envolver e aprimorar. Quando eu vim de volta para a roça, né, vamos chamar assim, quando eu vim morar aqui na zona rural de novo, eu percebi como que os vizinhos, a gente escolheu um lugar assim, né, a gente queria um local onde o senso de pertencimento ainda fosse muito vivo. Isso acontece quando as pessoas daqui, né, os habitantes aqui dessa região, que é bastante rural, ainda têm parte das suas necessidades de sobrevivência retiradas diretamente do seu terreno. Então, assim, ele tem a própria nascente de água. Isso faz com que ele nunca vá fazer uma cagada, desculpa a palavra, na própria água. E aí não é porque existe uma lei ambiental que vai fazer... É porque a água que ele bebe, né? Ele vai ter esse cuidado naturalmente. Ele vai ter um cuidado em cuidar de nutrir a terra, de adubar de volta, porque ele está tirando o alimento dali. Ele vai ter um cuidado de como talvez aquece a própria água, busca energia do fogo. Né? Não, você não pode produzir CO2 demais. Ele não vai estar queimando mais do que ele mesmo sabe que precisa para sobreviver e que precisa para continuar. Então, tem sim um consumo de lenha, né? Mas, enfim, eu estou trazendo um exemplo que é de um sítio rural. Mas para quê? Para exemplificar que estar presente numa região, numa biorregião, numa rede, já vou botar aqui essa palavra, que é a segunda palavra-chave do módulo, demanda você ter uma conexão proposital com ela. Proposital no sentido de que você deseja estar com aquela conexão. Se você não sentir isso, se você não sente esse pertencimento, né, essa locação correta no lugar mais amplo, você vira um turista, um passageiro daquele espaço, daquela rede, daquela biorregião. E a postura de passageiro é a postura de não compromisso. Então, como que a gente consegue, nos nossos grupos sociais, que estamos querendo fazer transições, estamos querendo alavancar mudanças, desenvolver esse senso de pertencimento e trabalhar numa forma em que compartilhar estes recursos, né, estar neste mesmo território figurativo, é a nossa fonte de nutrição, é aquilo que nos reenergiza e é também o local onde você coloca a sua ação no mundo. Proposital no sentido de que preenche o seu propósito de vida. Nenhum de nós precisa escolher uma para dizer, não, o meu lugar é esse, meu senso de... não, é aqui que eu me encaixo. Não é isso. Né? Hoje em dia, a gente pertence a vários grupos, a várias redes, a várias bolhas. Né? Fica aquilo de cada um está na sua bolha, mas, na verdade, cada um de nós acessa várias bolhas e fura uma bolha para outra e faz essa disseminação, né? Digamos assim, que você leva a sua cultura, você leva seu ponto de vista cada vez para outros grupos e a gente está, enquanto uma única comunidade humana, mesclando rapidamente, né? Entrando em contato. Culturas estão cada vez... Tem o choque, né, que se fala de culturas, mas tem muito também da permeabilidade, que não chega a ser um choque. Como é que a gente trabalha essa borda, que é um outro conceito forte também, né, quando a gente fala tanto do ambiental quanto do social, os ecotones, né, as zonas de transição onde as bolhas se encontram.
Então, claro que nós somos agentes de bordas, claro que nós vivemos múltiplos territórios, mas eu não queria deixar de reconhecer e celebrar e honrar e pedir que vocês façam isso na própria vida, de que existem territórios que você se sente mais conectado e outros que você se sente, talvez, quase que compulsoriamente obrigado a participar. Vamos olhar para aqueles que você tem interesse, alegria, tesão, propósito. Aqueles que você está porque você quer e gosta. Quais são? Ou talvez qual é? Por quê? Porque a estratégia de ramificação, de disseminação, tanto de conhecimento quanto de mudanças, parte de um padrão de rede, de um padrão de conexão. Hoje, no nosso planeta, como a humanidade já está conectada, como é possível de você acessar qualquer indivíduo do planeta instantaneamente, desde que você tenha, né, o código dele, o número, do que for. Então, nesse padrão em que as células humanas, como que microneurônios que pipocam por um cérebro global de Gaia, que somos, como que você faz essas sinapses, essas conexões, cria a sua rede. Se você colocasse isso em layers, em camadas, você veria qual é o espectro de atuação que você tem feito. Para onde tem ido sua energia? Da onde vem a sua energia? E aí, energia, de novo, é um conceito amplo. A gente pode mapear as redes conforme o layer, conforme a camada, no sentido de qual é o conteúdo, né? Qual é o objeto. Então, se você pensar assim, bom, quais são as minhas redes de subsistência? Da onde vem a minha comida? Da onde vem... E você mapeia isso territorialmente, você começa a perceber distâncias, você começa a perceber pegada ecológica, você começa a perceber fluxos monetários, você começa a perceber impactos ambientais, só olhando para da onde vem aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. Agora, a gente pode ir para outra rede. De onde é que vem a minha energia monetária? E isso é trocar o layer, entende? Isso é trocar a camada e olhar, e aquilo brilha de outra forma. Bom, já a minha questão monetária, talvez ela tenha ramificações maiores ou menores. Não, eu tiro dinheiro só aqui da minha cidade mesmo. Meu trabalho é um comércio local. Ou então, não, meu trabalho usa fornecedores da China. Então, eu tenho uma rede que tem um braço em outro continente. E na alimentação também, né? O quanto que a gente está localizado, o quanto que a gente está globalizado nos produtos que você compra. E isso para tudo, para vestuário, para habitação. Então, o padrão de redes é o padrão que nós temos atualmente, e tudo pode ser, qualquer sistema é uma rede, se você quiser analisar ele por essa ótica. E o que é um sistema? Qualquer coisa é um sistema. A gente pode olhar para o meu corpo como um sistema, um organismo que é composto por vários subsistemas ao mesmo tempo, e cada subsistema de novo, então o padrão holográfico se repete, mas ao mesmo tempo de mim para fora estou formando sistemas, meus sistemas familiares, meus sistemas de trabalho e por aí vai. Tá? Então, ter essa visão sistêmica e aplicar o padrão de redes, de como que redes trabalham de uma forma que horizontaliza muito do processo, permite as múltiplas sinapses e conexões, é uma estratégia crucial, não só para o seu benefício pessoal, mas para o que a gente quer enquanto mudança de paradigma global. Tá? Então, isso tudo foi para embasar o porquê falar de biorregionalismo, de redes, e o que a gente pode, nesse momento, olhar para dar um passo de ação, para sair um pouco da teoria. Então, o que eu queria propor? A gente vai um pouquinho para as salas, vou dar aqui mais ou menos uns 15 minutos para a gente ir para as salas, vou tentar fazer salas de 3 pessoas, uma ou outra talvez fique com 4, alguma com 2. Talvez eu passe pelas salas ou entre numa que tenha menos gente para completar. Tá? O que é a minha sugestão que a gente faça nesse momento? Bom, anotei 2 coisas aqui. Primeiro, eu queria sugerir, assim, ludicamente, que você, em 15 segundos, 20 segundos,
conte para o seu grupo, um check-in breve, qual é a sua biorregião, qual é o seu senso de lugar territorial mesmo, para começar no sentido de espacial. E aí talvez você vai dizer onde é que você mora, então, estou falando aqui de um bairro tal do Rio de Janeiro, e me conecto com esse bairro, é onde eu tenho a minha história e tudo mais. Mas talvez você, nesse momento, esteja deslocado do seu lugar de pertencimento. Então, traz isso para o grupo. Qual é o seu lugar de pertencimento? Se você mora nesse bairro há anos e se sente conectado, é ótimo, é aí mesmo. Se você agora acabou de se mudar para uma cidade do interior e está se sentindo conectada, é aí mesmo, não tem que ter histórico. Mas talvez você está num lugar e você diga, não, mas o meu minha verdadeira conexão espacial está lá no meu sítio, na cidade tal. E aí traz esse local e personifica ele para os seus colegas num elemento de identificação. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, se a minha biorregião não sei, vou dar um exemplo aqui, talvez você goste de Mata Atlântica, densa, na beira do litoral. E o que é um elemento dessa biorregião que você se sente como ser humano, que não é um outro humano, conectado? Possivelmente um outro ser vivo. Então, talvez você diga, não, porque eu adoro macaco sauá, que tem lá no meu sítio, lá em Ubatuba, e é onde eu me sinto conectado com o lugar. Então, traz quem é esse outro ser que você se conecta. Talvez não é um macaco, talvez é a pedra da Gávea. Ah, mas isso não é um ser, por isso que eu falei elemento. Então, qual é o elemento daquele local que quando você respira, você diz, uau, casa. Casa no sentido de lar, sabe? Aqui eu me lembro que eu sou um ser humano no planeta Terra e que gosto de estar vivo e feliz neste lugar. Conta para o seu companheiro como um breve check-in, tá? Isso é uma coisinha assim, segundos, né? Sou dessa região, me identifico com o ser tal, o elemento tal. É algo que, para mim, fala um pouco de mim. E aí conta para os seus colegas, segundo passo, então, a sua rede hoje de atuação. Rede proposital, tá? Você não precisa contar da sua rede do condomínio se você não gosta de ninguém no condomínio, não vive com as pessoas, não encontra, não é isso. Você não precisa contar da sua rede de trabalho. Ah, não, porque eu sou médico e tem a rede do hospital que eu participo, que tem grupo de WhatsApp. Se você não se conecta, não é isso. O que eu quero? Qual é a rede? Se você tivesse que botar muita energia, lembra dos layers? Você está colocando, destacando aonde que você coloca energia produtora na rede, não só consumidora. Qual é a rede que eu sou um ator, que eu sou um prosumador, né? Como o pessoal fala, que é produtor, consumidor e ator. Onde é que você, de fato, produz coisas e entrega com satisfação? Talvez seja a rede do seu trabalho, né? Mas talvez não é. Talvez é a rede da escola do seu filho. Talvez não é nenhuma coisa nem outra. Talvez é algo que você não é a sua profissão, não é o seu dia a dia, mas você tem uma paixão. Então, é a rede do pessoal que faz trilha na montanha, sabe? Mas, assim, se você tivesse que se nomear num mundo cada vez mais virtual, comece a imaginar essa metáfora plasmada, assim, numa imagem para cada um, porque, de fato, as nossas cidades, as nossas interações espaciais estão sendo substituídas por interações neurocibernéticas. Então, escolher a cidade que você mora, escolher a biorregião que você se conecta, é começar a escolher redes, mesmo que virtuais, que você participa e que põem energia. E eu imagino que um monte de vocês está sendo sugado em energia por redes que você está incluído e nem queria estar. Mas tem que ficar ali respondendo, tem que ficar ali o dia inteiro. Não é essa que eu quero que vocês falem. Tá? Pode falar uma que você ainda nem participa, mas é a que você quer. Diz, olha, eu estou trabalhando para isso. Né? Então, ainda tenho meu trabalho, sou advogado, participo da rede do tribunal, não sei o quê, participo não sei o quê, mas o que eu realmente quero é estar cada vez mais ativo na rede de terapeutas, consteladores familiares, porque é para onde eu estou guiando a minha vida, é onde eu quero botar a minha energia.
ou é na rede do pessoal da permacultura que planta orgânicos, porque eu estou em breve querendo, ou já tenho um sítio, faço isso, tá? Acho que ficou mais ou menos claro, né? Traz isso, então, para o grupo, de qual é essa rede, até para você entender o que você quer fazer nela. Se der tempo, já nomeia isso, né? Olha, minha rede é a de arquitetos ecológicos e eu estou aqui atualmente envolvido num projeto que eu tenho feito, onde eu estou trazendo talvez um novo conceito, eu estou publicando um livro nessa área, ou eu estou montando um evento, ou eu estou aqui criando um blog na internet. O que você está fazendo dentro dessa rede? Não é só nomear, minha rede é dos arquitetos ecológicos, ponto. Não, o que você está entregando para essa rede? Porque aí você consegue checar, e quando a gente fala, a gente acaba tendo que, né, assumir um compromisso. Assim, você se coloca numa posição de contar para o meu grupo do Gaia lá o que eu estou querendo fazer. Então, faça. Né? Assuma esse compromisso para você. Então, verbalize para você mesmo poder nomear para você o que são passos a serem dados. Senão, a gente vira usuário e seguidor, que nem eu falei. Vira passageiro, vira espectador de grupo de Instagram. Tá? Então, ficou mais ou menos claro? Alguém ficou com uma dúvida e diz, não entendi nada. Vou repetir aqui e vou deixar aqui no chat, tá? Só não vou escrever ao mesmo tempo. Então, ponto 1, qual é o seu lugar de pertencimento e que elemento você tem lá que te identifica, como um check-in. Ponto 2, qual é a sua rede proposital? 2, talvez, que você sente que você quer agir, quer botar energia. E o que você tem posto de energia lá? Ok? E aí a gente volta para fazer uma colheita disso. Diga lá, alguém? Alguma pergunta? Foi? Então tá bom. Eu mando no chat já, vou fazer aqui a divisão, que aí vocês já começam. Bom, se eu conseguir dividir em mais ou menos aqui 2 a 3, 3 a 4, 5 salas, é isso. A gente vai para 5 salas, então vocês vão estar entre 3 ou 4, tá? Manejem o tempo, a gente vai ter aí mais ou menos, vou botar 16 minutos, que é múltiplo de 4, que dá aí 4 para cada um, mas se você tiver em 3 pessoas, você tem 5 para cada um, ok? Até já, boa conversa.
Tudo certo lá, Renato? Tudo Conseguiram ótimo. todos falar? Estava tão bom que ninguém queria sair. Pois é, imagino. Não, mas ficou legal mesmo. O tempo é sempre curto, né? Não, esses chats são sensacionais, essas salas. Como funciona? Fala, Clarinha! Bom, né? Oi, Rê. É uma troca afetiva, né? Tão boa essas salas. Queria era ouvir de todo mundo um pouco. O Manu que se deu bem, né? Ele, de repente, ele aparece assim, tchum, aí ele fica lá, aí já foi para outra sala. Dei uma passadinha em todas para ouvir um pouquinho, senão ia ficar 20 minutos aqui em silêncio. Coitado. A gente já está chamando... Aqui. Pessoal, Manu, a gente já está chamando uma cidade de 800 mil habitantes de cidade pequena. Uberlândia. Pois é. Cidadezinha do interior, 800 mil habitantes. Tá? A gente está aprendendo com a Luísa. Caramba. Para a gente pensar, né? Como é que está sendo a ocupação humana. Nossa. Maravilha. As últimas pessoas chegando aqui de volta. 30 segundos. Vai estar todo mundo aqui. Bom, imagino que nem todos conseguiram falar com a qualidade que gostariam, né? Com o tempo que gostariam. O tempo está sempre ali correndo atrás da gente, que nem o coelhinho, né, da Alice, mas que pelo menos a gente tenha conseguido trazer um pouco de si, seu lugar, né, das suas redes. E aí queria então convidar vocês, talvez 2 ou 3 de vocês, para o que pode ser trazido aqui para todo o grupo, que foi um grande insight, talvez. Né? De novo, não é contar o que a gente falou para o nosso grupo, não é repetir o que é o seu lugar ou a sua rede, mas fazer essa reflexão ou ter ouvido isso do grupo te trouxe que insight? Assim, o que talvez a gente possa pegar desse tema e da sua prática e levar para o conteúdo que a gente está estudando e dizer, uau, conecta. Né? Aqui eu sinto que alguma coisa aconteceu. Então, quem quiser falar, pode já abrir o mic. Depois, se alguém quiser deixar o nome no chat para eu saber quantos mais, tá? Posso compartilhar, então. O que me trouxe um ahá, assim, foi... A Ju compartilhou que no prédio que ela mora, ela criou uma comunidade, um senso de pertencimento ali, ela gerou uma conexão. E isso me inspirou muito, porque no meu condomínio e até na minha própria casa, eu divido com mais 2 meninas. Então, ali eu sinto que não existe tão forte, assim, esse senso de pertencimento. Acaba que muitas vezes eu só sou uma espectadora. E isso é muito ruim, isso acaba vindo como um peso, né? Então, me trouxe esse senso de permeabilizar um pouco mais essas membranas, né? Para trazer conexões diferentes. E aí, tá acabando a minha quarentena aqui na minha cidade natal. Então, assim que eu voltar para o meu apartamento, na verdade, aqui já tá aqui, né, na minha cabeça. Mas assim que eu voltar, vou ver como que eu vou conseguir concretizar isso. Então, foi um insight muito positivo. Vou dar uma réplica só porque ela me citou. Obrigada, Mari. Foi uma frase que eu ouvi visitando uma ocupação aqui no centro da cidade, do MTST,
No movimento dos trabalhadores sem teto, eu não lembro a sigla, não é do MST, né? Mas é dos trabalhadores sem teto. E ela falou assim, a Carmen, que é uma figura ímpar, assim, ela aparece em vários documentários por aí, e ela falou assim, vocês moram um em cima do outro. Aqui não, aqui a gente mora junto. Se tiver um bebê para nascer, todo mundo sabe, todo mundo vai ajudar essa mãe. Se tiver uma pessoa doente, porque é um prédio ocupado, um prédio muito grande que tem aqui na Rua Martins Fontes, é um prédio enorme, né? E eles têm um senso mesmo de comunidade que a gente vê quando a gente visita comunidades, né? Mas eles conseguem fazer essa... É uma lição mesmo, assim, né? Aquelas pessoas onde de tanta abundância, né, que não tem nada a ver com riqueza, assim, uma abundância, uma qualidade de conexão, um senso de comunidade, e eles ainda ajudam o entorno, e um senso de política também absurdo, assim, dela. Eu sei mais que o prefeito de vocês, sabe mesmo, né, a líder. Então eu já estava no movimento assim, mas ter conhecido a Carmen pessoalmente foi muito impactante, assim, né, nisso de não morar mais um em cima do outro nessa condição, né, da metrópole, mas de morar junto. Assim. Faz muita diferença na vida. Oi. Eu queria trazer, assim, pegando um pouco do gancho das meninas, o tanto que às vezes a gente está todos buscando criar conexões e às vezes a gente está esperando alguém criar ou alguém puxar um grupo, ter essa primeira iniciativa, mas no fundo eu acho que está todo mundo muito aberto, né? Aberto a conhecer o outro, aberto a ajudar, aberto a conviver melhor, aberto a pensar num todo, né? E às vezes a gente, nessa correria de dia a dia, de trabalho, de morar um em cima do outro, simplesmente passar pela pessoa e você tá corrido no telefone, resolvendo outras coisas. Eu acho que até essa pandemia trouxe muito essa reflexão, acho que para todo mundo, né? Você morando num prédio, você tá com mais 15 pessoas em cima de você, abaixo de você, e você às vezes não sabe quem é, não sabe se está precisando de ajuda, e aí com a pandemia você se pergunta, você quer ajudar, você quer ver se alguém está precisando de mais alguma coisa, como que pode ser, né? E por que às vezes a gente espera chegar no estado de calamidade pública para ter esse senso de comunidade, né? Que é uma coisa que deveria ser super normal e bem mais saudável para todo mundo a gente viver dessa forma. É isso. O que eu achei interessante no nosso grupo foi que parece que nós três estamos um pouco em busca justamente dessas redes e querendo talvez mudar um pouco as atuais redes e procurando justamente novas redes, redes diferentes e um pouco sem saber ainda exatamente, mas tentando começar alguma coisa. Talvez um pouco vago o que eu estou dizendo, mas eu achei interessante, porque de estar justamente com duas pessoas que têm um pouco isso também, um menos que o outro, talvez, mas não é tão fácil, eu acho, de realmente a gente achar uma rede intencional com a qual a gente se identifica e onde a gente dá e recebe. É isso. Dá para falar mais uma falinha? Ali no nosso grupo, a gente, enfim, além de falar dessa coisa das redes intencionais, do desafio da gente estar nessas redes no digital, né?
E aí, acho que nós três falamos disso, uma pessoa com um desafio maior, e aí eu acho que um insight interessante é a gente perceber que, de fato, né, não tem a presença física nesse momento, né, mas que isso não precisa significar um distanciamento social. E aí o desafio, quando a gente não está próximo, né, mas a gente está junto, e a gente está junto com uma intenção de estar junto, é a gente se conectar no campo sutil, né, que nós estamos no mesmo campo. Então, é a gente trabalhar e se abrir para um nível, aparentemente pode parecer mais distanciado, mas também dá a oportunidade da gente se conectar entre nós num campo mais sutil, né? Assim, realmente, de uma presença mesmo, onde estamos todos juntos aqui, né? Da gente exercitar uma presença nesse digital, que às vezes até quando a gente está no físico, a gente se perde um pouco, e agora exige tanta atenção, né, que a gente pode ir aprofundando nessa presença de forma mais sutil também. Para mim tem sido um grande desafio, porque eu trabalho nesse lugar e eu tenho feito algumas entrevistas online assim, com muitas pessoas, então você está do outro lado, você não está nem em conexão direta com o entrevistado e nem com o público. Então você está meio sozinho, mas assim, não, só que não, né? A gente está todo mundo ali no mesmo campo. Então, assim, exige outros sentidos de conexão. E a gente pode aprender bastante com isso também. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Bom, vou falando aqui, se mais alguém depois ainda quiser, a gente faz um fechamento, tá? Para mim, é muito importante que, à medida que a gente vai evoluindo no nosso processo de desenvolvimento pessoal, a gente perceba como que isso não é uma trajetória individual. Por mais que quando você está em busca do seu aprimoramento, desenvolvimento espiritual, como você quiser chamar, cada vez mais isso se torna uma jornada coletiva, de comunhão, de perceber que a ilusão de que você está sozinho é uma abstração humana que serve para poucos propósitos e vários deles ligados a um individualismo que está sendo a causa de muita coisa para a nossa sociedade. Então, quanto mais você evolui individualmente, parece que mais você percebe o interser. Mais a gente se dá conta de que qualquer coisa que eu estou fazendo neste momento, a cada instante da vida, eu sou interdependente de uma rede que me propiciou aquilo. Se você não conseguir essa percepção a cada minuto, a cada ação, é porque realmente ainda tem uma lente que está te ofuscando. Desculpa a sinceridade, né? Mas a gente sabe que para vestir o que a gente veste, para comer o que a gente come, para ter onde morar, para usar essa internet, para fazer qualquer coisa, existe uma rede dando suporte, apoiando. E várias delas são compulsórias. Você não tem muita escolha. Você, né, usufrui e consome do que tem. Mas muitas são propositais. E você tem escolha. E a gente está cada vez mais afogado, né, nessa comunicação virtual que facilmente te desorienta do que é a sua trajetória pessoal. Então, o primeiro chamado que eu faria é esse, assim, né? A consciência de que eu partilho de espaços e recursos, sim, compulsoriamente, mas sim por escolha, e quais são os que eu quero escolher, quais são os que eu quero botar energia. Outra questão muito forte para mim é entender que fazer parte de uma rede é fazer parte de uma cultura. Quando a gente fala tecnicamente, né, quem vem aí mais do mundo de TI sabe assim, o linguajar, né, mas a gente está falando que redes usam
um protocolo em comum para se comunicar. Então, a gente tem que saber qual é a linguagem, quais são os interesses, qual é a troca que acontece ali. Então, fazer parte de uma rede é aprofundar no seu protocolo, é aprofundar nas suas formas de comunicação, é aprofundar nos seus objetos de interação, para você realmente ser um nodo da rede, né? Um nodo como um ponto que conecta outros pontos. Se você não conecta, você está orbitando, você está flutuando naquela rede, mas você não dá o pulso de passar a energia adiante, né? Você não faz sinapses. E aí, a tendência é um neurônio ser, né, cada vez mais adormecido, inutilizado, se você não exercita ele. As partes, isso vale para ser humano ou para o seu cérebro, né, para o seu corpo. Uma parte do seu corpo que você não usa, acaba entrando em dormência, acaba criando um esquecimento de atuação, acaba eventualmente até tendo alguma patologia. Então, como que a gente ativa a nossa presença na rede que você escolhe de uma forma salutar? O que você precisa, talvez, se capacitar mais? O que você precisa conhecer mais? Quem que você precisa conectar mais para a sua atuação estar mais viva? E aí eu farei um último link nesse aspecto, que é a comunhão de redes com redes. Porque a gente está falando no design associado à escala, né? Então, se você olhar para o microcosmos social, você vai pegar quase que a sua quinosfera de atuação, né? Aquilo que você alcança com o seu corpo. Aquelas redes que você tem intimidade de pequenas pessoas, de pequenos grupos. Aqueles que você conecta com mais frequência, né? Que tem mais proximidade. Se a gente levar para o outro extremo, a gente está falando da escala social planetária. Uma única espécie ocupando esse planeta. Uma única família dividindo uma mesma casa, uma mesma espaçonave azul. Então, assim, nesses extremos, você tem várias escalas, certo? Você tem várias nuances. E algumas redes que você participa são micro-redes e outras são redes globais, são mega-redes, são redes, né, meta-organismos vivos, compostos por partes vivas que somos nós também. Agora, nas redes que você escolheu participar, quais são as outras redes que elas precisam estar conectadas? Porque nisso a gente dá o salto em escala. Não necessariamente escala no sentido de que o meu grupo fica maior ainda e conecta com cada vez mais pessoas, né? Somos agora 10 milhões de terapeutas holísticos, né, numa rede. Não é isso que eu estou falando, mas assim, você conecta com aquilo que amplifica, digamos assim, os tentáculos cognitivos. Tenta imaginar a sua rede como um polvo. Você amplifica a diversidade que essa rede tem em se conectar com outras redes. Se não, o que em breve a gente vai fazer é voltar para um mundo segregacionista. Voltar, não sei, né? Talvez a gente nunca tenha saído. A gente continua se segregando em nações e culturas desde sempre. Mas a gente vê cada vez mais grupos se fechando nas suas microculturas. Então, se a gente não souber como que protocolos diferentes conversam, como que redes diferentes interagem, a gente vai fortalecer o padrão bolha. Então, o convite fica: nas redes que eu estou, quais são as redes que podem chegar e que vai casar, que vai dar um match? O que na minha rede está faltando que tem outra rede que a gente poderia estar cruzando? Né? Imagina aquele encaixar mesmo assim, né? De qual é a oportunidade que a gente está perdendo, qual é o desafio que está nos sendo proposto, que nos convida a evoluir esse nosso organismo neural, radial, né, digamos assim, como um ser vivo mutante que é composto por partes, mas que o tempo inteiro acopla novos sistemas e desacopla. É flexível isso. Mas acontece, se você mapear, você vai ver que você, de uma hora para outra, talvez
começou a fazer parte de uma nova rede de entrega de orgânicos e depois você saiu dela. Começou a fazer parte de uma rede que tem uma relação com o seu condomínio, com aquilo que está acontecendo no seu entorno e saiu dela. A gente acopla e desacopla nas redes com frequência. Só que a busca é fazer isso conscientemente, e não porque aconteceu um acidente, a gente precisa nesse momento. Então, como que eu cresço a minha rede, muitas vezes não é em número da própria, mas é em associações, em relações, porque, basicamente, sustentabilidade acontece não por autossuficiência. Esse termo é uma falácia, desculpa a honestidade. Não existe autossustentabilidade. Nada é autossustentável. Nem a biosfera do nosso planeta. Ela depende de energia externa, depende de luz e calor de fora. E nem o Sol. O Sol vai acabar com o estoque dele de hidrogênio. Então, assim, como que a gente cria relações sustentáveis é o principal. E a gente começou falando isso lá no módulo 1. Eu queria finalizar, talvez, essa entrada do módulo 5, escalando isso para como que as nossas redes criam relações sustentáveis com outras redes. O que precisa acontecer para elas conectarem? E a mudança vem, né, trabalhando é o padrão holístico, né? Você trabalha o seu círculo e isso reverbera em outros círculos. Você cuida da sua microescala e, por incrível que pareça, isso afeta uma mega escala. Você faz o seu dever de casa e muda o seu comportamento na sua equipe de trabalho e isso reverbera em você toda, nas outras áreas. Então, existe, eu acho que, muita ânsia de ansiedade, de talvez inquietação, de preocupação, de que a gente não consegue fazer a grande virada, né? Como é chamado em alguns círculos, a gente não consegue fazer as grandes transições urgentes que o nosso planeta precisa, porque a escala é muito grande. E aí a gente fica nervoso. Tipo, uau, tudo bem, já tem uma galera conectada de que tem que mudar, mas essa galera conectada, vamos ser honestos, não alcançou 3% da população de 7 bilhões e tanto do planeta. E aí a gente fica naquilo, mas não vai dar tempo, mas não vai ter como chegar em todos os públicos, não vai ter como. A gente não precisa. E aí vem a ciência nos mostrando uma possibilidade, né? E aí eu vou fechar aqui essa nossa reunião. Assim como eu contei uma vez a história da mudança de paradigma dos macacos, vou trazer a outra que vários de vocês conhecem, os outros macaquinhos, que é a história do 100º macaco. Brevemente, né, que a gente já está aqui com 1h30, teoricamente parece que fizeram um experimento numa ilha, que é Fukuoka, e faziam um experimento dando batatas sujas para os macacos da ilha. E avaliando, monitorando como é que era isso. Né? E os macacos simplesmente comiam a batata. Não é da batata suja, né? É da batata como ela vem, totalmente coberta de terra. E até que uma macaca fêmea resolveu lavar a batata no mar. E possivelmente descobriu que ficou muito mais gostosa sem a terra, ficou salgadinha, ficou deliciosa. E cada vez que eles davam as batatas, ela ia no mar e lavava de novo. Ela é a pioneira, né? Ela é a primeira visionária pioneira, né? Que percebe que algo pode ser mudado e que faz a ação. Os first responders, né? Os primeiros a responder, em geral, as pessoas que têm menos estigma, que foram os macaquinhos. Então, as crianças começaram a imitar a macaca. E logo tinha 2, no dia seguinte tinha 4, no dia seguinte tinha 8, e a coisa ia aumentando, né? Cada vez mais crianças imitando a macaca, lavando a batatinha. E eles anotando quantos macacos já fizeram a transição. E enquanto você tem um certo número de macacos, que é menor do que é chamado de massa crítica, você tem só eles fazendo essa ação. Então, tem um ponto crítico de virada, né, que aqui é representado pelo 100º macaco, né, que é a teoria do 100º macaco, mas é quando você alcança o ponto de mutação. E isso está na ciência, no trabalho de Lia Prigogine, de estruturas dissipativas,
isso está muito no trabalho que o Capra trouxe, né? O próprio livro dele, O Ponto de Mutação, é uma referência a isso. De que existe um momento em que 99 macacos lavam batata e só os 99. Mas o 100º macaco passou a lavar a batata, você atingiu a massa crítica. E o que se percebe, se percebeu na história, né, é que todos os macacos da ilha, no dia seguinte, no mesmo dia, no dia seguinte, começam a lavar a batata. Então, o conhecimento é assimilado de uma forma que não dá para saber exatamente como que ele é transmitido. Na teoria, mais do que os macacos do outro lado da ilha, que nunca tinham tido contato com esses, começaram a lavar a batata, macacos da ilha vizinha, que até então não lavavam a batata, começaram a lavar a batata, quando o ponto crítico é alcançado. E aí a gente entra em vários conceitos de ressonância mórfica, a gente entra em vários conceitos que ainda não estão tão aceitos pela ciência, mas que já são teorias, já passaram de hipótese e que mostram que existem formas de conexão que nós ainda não estamos cientes. Fizeram embora a história do 100º macaco, né, seja um pouco história, um pouco parábola, um pouco ciência, isso foi replicado fazendo transformação, por exemplo, com cepa de bactérias, para compreender cientificamente qual é o ponto da massa crítica, qual é o percentual daquela população que precisa ser alcançado para que de uma hora para outra toda a população assimile o conhecimento. E, pasmem, esse percentual é na casa de 12%, 13%, 11%. Então, assim, a gente está falando não de ter que chegar a 7 bilhões de pessoas, a gente está falando não de ter que mudar toda a mentalidade da sua rede, a gente está falando não que é preciso que a informação se espalhe por contato, por osmose, diretamente para todos nós, mas é preciso que a gente introjete em nós mesmos até que uma massa crítica seja alcançada. E a metáfora, né, de certa forma, que se usa analogamente ao 100º macaco é chamada de um milionésimo círculo. Então, quando diz que, né, a sugestão é que quando o milionésimo círculo se reunir em prol de uma mudança evolutiva na nossa sociedade, numa mudança nas nossas relações humanas, numa mudança na forma como a gente se relaciona com o planeta, quando a gente alcançar essa massa crítica, o planeta inteiro muda. Então, que a gente possa reduzir talvez um pouco a ansiedade daquilo que é da mega escala, daquilo que você sente que você não vai conseguir alcançar, que a gente não vai ter tempo, e compreender que as soluções que precisam ser desenhadas por cada um de nós têm que estar adequadas com a escala que você se envolve e só com ela. Foquem. Você trabalha com 5 pessoas, essa é a sua escala. Foca em fazer o ponto crítico, a massa crítica, ser alcançada em 5 pessoas. Significa 2, 1 praticamente. Se você trabalha com 50, foca nisso. Se você trabalha com 500, mas não eu acredito muito, né? Vou fechar assim, trazendo também, talvez até já tenha falado isso, mas algo que o John Croft, né, criador do Dragon Dreaming, fala. A gente tem que fazer as mudanças. A grande virada é urgente. Mas a sinceridade, a verdade é que a gente não sabe se vai acontecer. Não sabemos se conseguiremos. E por isso mesmo é que é instigante. E ele traz, né, essa frase de que, assim, se ele tivesse certeza de que não ia acontecer a grande virada, que o planeta vai sucumbir, que o apocalipse, seja ele qual for, virá, o que ele faria hoje? Eu iria para a praia. Não vai adiantar em nada, então eu vou viver no lugar que eu gosto, vou ser feliz e vou curtir a praia. Aí ele pensa assim, mas e se eu tivesse certeza de que a grande virada vai acontecer? Se eu soubesse, já tivesse visto o futuro, o que eu faria então? Eu diria, bom, eu iria para a praia também, porque se vai acontecer não depende de mim. Então vou de novo viver aquilo que eu gosto, vou estar no lugar que eu gosto. O que é tão instigante? A gente não saber se vai acontecer ou não. A gente não ter essa certeza. Agora,
Se matemática funciona, a gente tem uma indicação. A gente pode não saber se vai acontecer, mas a gente já está mais do que avisado que ou vai acontecer nesta geração ou não vai acontecer. Ou vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, a gente vai ver algo que faz um movimento disruptivo de verdade, ou a gente já vai ter passado do turning point e já não tem mais como mudar. Então, que a gente não se sinta pequeno demais para fazer a mudança global. A ação é no local. A percepção pode ser biorregional, mas o impacto, a mudança, é global. E por isso que a gente usa esse termo no GLAI Education, que é o glocal, né? Que é o agir no local pensando no global, que é algo famoso, mas de fato incorporar isso no seu dia a dia. É a sua ação cotidiana e diária que faz diferença. Faz diferença para a sua escala, para o seu círculo. Então, não se omitam disso, não se privem disso, na verdade, não se desculpem com isso. Não tem como se desculpar de que você não tem condições de agir para uma mudança global. Estamos, cada um de nós, fazendo isso cotidianamente. Bom, grato mais uma vez pela escuta. Se alguém quiser deixar uma fala final, vou abrir aqui o espaço, mas bem rapidinho, que a gente já está com 1h40. Ô, Manu. Alguém? Eu vou falar só uma coisa Diga. aqui. Amanda, só uma coisa. Eu acho que essa fala tua me marcou muito naquele filme Criativos Culturais. Eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas eu acho que quem não viu no outro módulo vale a pena demais ver nesse, porque tudo isso que você falou, né? Eles falam, os criativos culturais, que somos nós, acredito que todo mundo que está aqui já fazendo esse curso, acham sempre que estão sozinhos e que são poucos e que estão desconectados. E somos muitos, e somos cada vez mais. Então, e tem que começar por nós, porque pelos governos é que não vai começar, porque eles são instituições muito pesadas. Tudo isso está lá, eu adorei, assim, achei que tem grandes ensinamentos assim, nesse filme. E agora, na tua fala, me lembrei de vários, então acho que vale a pena quem não viu ainda assistir. É isso. Olha, não, só para compartilhar que eu achei uma sessão muito inspiradora. Muito legal. Graças. Maravilha. Então, pessoal, super grato mais uma vez. Firmes e fortes nessa reta final, lembrar disso, né? É o nosso último momento, nosso último módulo, né? Como eu trouxe no início, mas que seja só o início da nossa jornada, a gente ainda segue com várias outras conexões, mas vamos fazer o possível para trazer, nesse instante final, tudo aquilo que ainda possa ser aproveitado dessa comunidade que se formou há algumas semanas. Então, se cada um puder, nesses próximos 10 dias, dar uma atenção especial para estar presente, para trazer a sua contribuição, vai ser muito valioso lá no fórum, ok? E a qualquer momento, me acessem, não se acanhem, mensagens privadas, individuais, se for preciso, estou à disposição, ok? Grande abraço, boa semana para todo mundo, boa noite, até breve.